porque a gente vai conversar agora com o advogado não, Elisa, o delegado responsável por esse caso. A matéria mais lida neste momento, ó. Quem é a médica presa por sequestrar um neném recém-nascido, era uma menininha, em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia? A defesa dessa mulher diz que ela estava numa crise psicótica quando cometeu esse crime, que ela sofre de transtorno bipolar, então ela estava passando ali por uma crise, uma adversidade emocional e por isso teria cometido o crime. Vamos conversar então com o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, o Carlos Fernandes. Delegado, primeiramente, muito obrigada por falar conosco sobre esse assunto. A gente compreende que vocês, inclusive, são muito discretos em algumas questões, né? Questões que são sigilosas, mas também, diante do tamanho, da proporção que tomou esse caso, é muito importante que nós, enquanto imprensa, possamos compartilhar com a sociedade algumas informações. O que vocês sabem até o momento? O senhor pode nos contar, por favor? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Então, na manhã de ontem, a cidade de Uberlândia amanheceu consternada aí com as imagens, né, noticiadas pela mídia aí, noticiando a subtração de uma recém-nascida, né, de poucas horas aí, e a Polícia Civil de Minas Gerais imediatamente iniciou as diligências investigativas e num prazo recorde aí, né, conseguimos identificar essa autora e rapidamente a gente pediu apoio à Polícia Civil Goiana, né, que de pronto nos atendeu e conseguiu no primeiro momento recuperar essa recém-nascida, prestando todo o apoio e suporte médico aí, e no segundo momento realizar a prisão dessa médica, né, que atuava na cidade de Tubiara, Goiás. No momento da prisão aí, ela relatou que estava em surto psicótico, mas a gente não acredita até pelas condições que a gente encontrou no local. Ela tinha todo um enxoval ali no local, carrinho de bebê, fraldas, leite. Então a gente acredita que ela tenha planejado aí esse crime. Gente, que grave. Vocês encontraram itens de neném, enxoval, carrinho de neném, tudo dentro do carro dela? Ou seja, ela estava preparada para poder chegar nesse veículo com o neném, visto que ela já tinha toda a estrutura para poder dar conta de cuidar desse neném. É isso, delegado? Na realidade, ela já, após subtrair essa criança, ela já tinha chegado em casa, ela tinha um quarto ali preparado, né? Algumas coisas estavam no porta-mala do veículo, mas ela tinha em casa já todo um suporte ali para receber essa criança. E essa criança já estava no interior da residência dela. Nossa, então são detalhes, né, Pedro Duran, que acabam aumentando ainda mais a nossa sensação de consternação ao ouvir esse tipo de assunto, visto que a neném não pertencia a ela e sim a uma outra família que estava apavorada. Aí estão as imagens, ó, se você não acompanhou esse assunto, aí aparecem as imagens dessa mulher. Nós estamos falando de um caso de Uberlândia, em Minas Gerais, e a polícia, além de ter resolvido a questão do ponto de vista de reconduzir a neném até a família, também identificou que a mulher tinha toda a estrutura para receber essa criança em casa. Por acaso, vocês encontraram medicação, receita médica, alguma coisa que desse a entender que de fato ela passa por algum tipo de tratamento psiquiátrico? Então, essa questão a gente vai estar apurando no segundo momento agora do inquérito policial, né? A nossa intenção nesse primeiro momento era recuperar a criança e devolvê-lo à sua família, à mãe, ao pai, né? Agora as diligências vão continuar aí no sentido da gente descobrir qual era a real intenção dessa médica ao realizar a subtração, se ela teve participação de outras pessoas no cometimento desse crime, e até mesmo a questão da entrada dela nessa maternidade do Hospital das Clínicas. Então, a gente quer responder tudo isso ao final do inquérito. Pedro Duran também está conosco aqui na conversa. Estava até consultando aqui, doutor, as minhas anotações, porque conversei ao longo dessa manhã com psiquiatras que comentavam justamente sobre o transtorno bipolar e o que poderia levar a um surto psicótico, como o senhor estava dizendo. E eles me disseram que, no caso de um surto psicótico, a pessoa realmente pode acreditar que é mãe e que é mãe daquela criança e pegar o bebê como se fosse ela a mãe, mas que não haveria um planejamento,
que esses elementos que você traz agora pra gente, por exemplo, de ela ter preparado um enxoval, ela ter se passado por uma médica, ela ter conversado com os pais ali do bebê, levam a crer que não era um surto psicótico, muito embora eles não descartem um outro quadro psiquiátrico. Minha pergunta é, qual é a ideia de vocês em relação a uma perícia psiquiátrica? Já foi feita, está programada, porque isso deveria ser feito quanto antes, né? Isso, exatamente. Isso aí, com certeza, pode ser a tese da defesa, né? Alegar aí uma questão psiquiátrica dela, mas essa questão deverá ser proposta perante o judiciário, né? Com a apresentação de quesitos e ser realizado no momento posterior. Mas agora, o que a gente tem nesse momento, a preocupação é de colher essas provas que podem se perder, né? Imagens, oficiar essas universidades, né? Ela alega também que estaria grávida nesse momento. Então, a gente vai colher todas essas nuances aí do caso, né? Para que o inquérito a gente tenha todas as respostas aí para esse crime. E a imagem é impressionante, porque a criança está envolta, ela está toda fechadinha dentro de um edredom, ou seja, ela leva quase como se fosse um produto qualquer, né? Uma neném que está ali dentro. Na realidade... Sim? Na realidade, a criança estava dentro da mochila, nas costas dela. Ah, a criança não estava ali na mão dela, nesse edredom? Não, ela teve a cautela de entrar no banheiro da maternidade e colocar a criança dentro de uma sacola que ela levava nas costas. Essa sacola amarela. A gente fica até sem palavras, doutor, porque é uma cena que chama muito a atenção e impressiona. Fica até o questionamento, diante de todo esse planejamento, se ela teria sequestrado esse bebê a esmo ou se ela mirou especificamente esse bebê. Exatamente, isso é uma das respostas que nós queremos. Ela tinha acesso a essa universidade, até porque ela tinha um vínculo de emprego com essa universidade, né? Então, ela sabia do funcionamento, as localidades ali, mas o que a gente quer saber mesmo é se ela tinha conhecimento dessa criança em específico ou se ela entrou na maternidade para subtrair um recém-nascido sem que fosse identificado, né? A esmo. Doutor, bom, confesso que a gente ficou aqui paralisado com essa informação. Eu, o Pedro, que essa neném estava, na verdade, dentro da mochila. Porque pelas imagens, é muito comum que nós tenhamos essa interpretação. Ela está segurando um edredom ali. Ó, a maneira como ela está segurando é que possivelmente foi o primeiro instante, né? Que ela saiu ali da maternidade com a neném, realmente ali envolta nesse edredom. Mas a maneira como ela saiu do hospital foi com a neném dentro da mochila. Seja... É aquela mochila amarela que ela aparece numa das imagens? É naquela mochila que está dentro a bebê? Exatamente, dentro dessa mochila que ela levava nas costas, essa mochila amarela, do lado de fora da universidade, a gente conseguiu ver outras imagens que esse cobertor está solto, então não tinha condições da criança estar ali enrolada naquele cobertor. Bom, inacreditável essa história, tanto que é a mais lida no site da CNN também agora. Doutor, a gente tem uma matéria dizendo que a médica que sequestrou essa neném, que ela queria ser mãe e que fazia inseminação. A defesa acabou falando isso. Essa informação chegou até vocês, então, que ela tinha, de repente, esse desejo e não conseguia eventualmente engravidar ou não tinha, enfim, encontrado um parceiro? Não sei, de que maneira essa informação chegou até vocês ou não chegou? Então, a gente, lá na cidade de Tumbiara, na Delegacia da Mulher, enquanto ela lavrava o auto de prisão em flagrante, o advogado comentou essa situação, mas no momento que a investigada foi ser interrogada, ela se reservou no direito de prestar as declarações somente em fase judicial, né? Então, a gente não conseguiu reduzir a termo e ter isso no inquérito. Mas essa é mais uma questão que a gente vai correr atrás. Vamos pegar essas informações para estar juntando aí no inquérito policial. Bom, só para a gente encerrar aqui, a criança está com os pais de volta, ou seja, a neném já está com a família e tudo mais, certo, doutor? Agora é resolver a questão da investigação daqui para frente. Exatamente. A criança foi prontamente levada, assim que encontrada, para o hospital em Itubiara. A Universidade Federal de Uberlândia providenciou
uma ambulância móvel aí com todo o aparato para estar realizando o transporte, e ela foi entregue para a mãe ontem, na tarde de ontem. Muito obrigada mesmo pela entrevista. Conversamos ao vivo aqui com o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Carlos Fernandes. Bom trabalho daqui para frente. Obrigado, estamos à disposição. Pedro, obrigado, hein, por participar da entrevista, que a gente fica paralisado com tudo isso, né? E que bom que a Polícia Civil de Minas Gerais e de Goiás foram ambas rápidas para poder resgatar essa criança, aparentemente com saúde bem, já que a mulher não estava muito preocupada com a saúde da criança, tanto que colocou dentro de uma mochila, né, Elisa? É isso. A defesa informou que a acusada tem transtorno afetivo bipolar e que no momento do sequestro ela se encontrava em uma crise psicótica. Essa é a resposta da defesa.